enxaquecas, problemas digestivos, demência, declínio cognitivo, derrame, uma vida de dificuldades físicas e psíquicas contínuas. Tudo isso sendo um dos maiores pensadores do século XIX e de toda a história, valorizando e pregando coisas como força, garra, grandeza, mas não sendo capaz de exercer essas coisas por si só. Como uma figura dessas, então, poderia encarar a vida? Revolta? Raiva? Indignação? Tudo isso seria completamente plausível, mas não foi nenhuma dessas a resposta dessa pessoa. Foi o amor. Amar tudo isso. Amar o próprio destino, amar a realidade, amar aquilo que é. Amor fati. Claramente estamos falando de Friedrich Nietzsche, e é interessante que Nietzsche, sendo um defensor da força e da imponência como era, escreveu que a fórmula para a grandeza humana é o amor fati. E amor fati significa amor aos fatos, ou, mais comumente, amor ao destino. Mas uma tradução que chega mais próximo da ideia de amor fati, na minha concepção, é amor ao que é. O pensador Clóvis de Barros diz: falar de destino dá a impressão que significa amar o destino de daqui 5 anos. Não, é amar o que é, agora. E não é aceitação fati, tolerância fati, é amor fati. Clóvis toca no próximo grande ponto desse conceito. Não se trata de apenas aceitar o que é, de tolerar o que é, de não reclamar do que é. Essas coisas podem ser um primeiro passo, mas não abrangem a grandeza da ideia do amor fati. Se trata de amar, verdadeiramente, o que é. E como fazer isso, sendo que a realidade, por tantas vezes, é desagradável, cruel e injusta? Como amar essas coisas? E a pergunta que eu te faço é outra: por que não amar essas coisas? A partir do momento que algo é e que a realidade está instaurada, qual é a sua alternativa? Você pode trabalhar para mudar algum aspecto da realidade, sim, mas nesse caso, saímos do momento presente e somos transportados para o futuro. E caso a realidade que você queira se concretizar, ótimo, ame ela também. Mas aqui e agora, a realidade é outra. Queira você ou não. Resistir a ela vai te prejudicar, tolerar ela pode ser uma boa resposta. Mas amar ela é o que o ser humano grandioso e elevado faz. Não porque ele tolera injustiças ou crueldades, mas porque ele entendeu a arte de viver e sabe que ir contra o que é, aqui e agora, não apenas não tem nenhum efeito, como é uma batalha perdida. Epicteto escreveu que não são as coisas que nos perturbam, mas sim o nosso julgamento sobre elas. E um fato interessante é que, assim como Nietzsche possuía várias doenças e dificuldades, e mesmo assim acreditava que o amor fati traria grandeza, Epicteto era um escravo, frequentemente espancado e destratado, e ainda assim um dos principais expoentes do estoicismo. E é interessante também que Nietzsche era um crítico do estoicismo. Enquanto Nietzsche pregava a afirmação dos próprios sentimentos, o estoicismo pregava o controle e domínio destes, algo que Nietzsche não acreditava. E mesmo assim, tanto a escola estoica quanto Nietzsche convergiam nessa ideia central de amar o próprio destino. Mas enfim, a ideia de amor fati leva em consideração essa visão de Epicteto. Amamos aquilo que é bom, aquilo que é belo, e se um acontecimento não é nenhuma dessas coisas, então como podemos amá-lo? O fato é que o acontecimento não é nada. São nossos julgamentos que fazem dele alguma coisa. Bom, ruim, justo, injusto. Não existe uma moralidade objetiva naquilo que acontece. Essa moralidade é dada por nós. O que acontece muitas vezes é que fazemos toda uma realidade paralela na nossa cabeça. Traçamos um plano de como nossa vida e a realidade deveria ser, e nos apegamos a esse fantasma com unhas e dentes. E isso frequentemente inclui várias e várias coisas que nós não podemos controlar. E essa é a parte importante. E quando esse cenário não acontece, nós sofremos. Sofremos por algo que nunca foi real, por algo inventado. O amor fati é o oposto disso. É nos focarmos internamente naquilo que controlamos, afirmar isso no mundo real e aceitar e amar as consequências disso, juntamente com quaisquer outras circunstâncias que não podemos controlar. Nesse sentido, o amor fati casa perfeitamente
com os ideais de força de Nietzsche e completam a lacuna da aparente contradição que eu disse no começo. Amar aquilo que é, em última instância, amar a própria vida e a si mesmo, pois é a postura de quem, independente do que aconteça, estará contente e entusiasmado com a própria realidade. Você já ficou acordado por horas e horas, de madrugada, remoendo o passado e alguns acontecimentos? Pois é, o que você estava remoendo é algo que não existe, cenários hipotéticos que nunca aconteceram ou que, se aconteceram, já não existem mais. Coisas que não têm por que ocuparem a sua mente, pois foi você mesmo que criou isso. Então, a mente forte, a que pratica o amor fati, não sofre com aquilo que foi e, principalmente, não sofre com aquilo que poderia ter sido, pois ela ama aquilo que é, e aquilo que é tudo que ocupa o seu mundo interior. Essa ideia, então, serve como uma mudança de perspectiva. A sua aplicação prática está no modo de enxergar a realidade. É como se fosse um novo par de óculos que você usa para enxergar as coisas ao seu redor. É fácil amar o que é quando tudo está indo bem, mas quando tragédias, dificuldades e fracassos acontecem, é aí que essa ideia deve entrar em prática. E é aí que você deve amar a vida em sua totalidade. Não por um otimismo genérico, mas porque ela é a única coisa que existe. Ela é o que de fato é. Se você fracassou em algo, o fracasso é o que existe. Portanto, ame ele em sua completude e não o seu oposto imaginário que não existe. Amor fati, no final das contas, é uma ideia que prega retirar o nosso foco de fazer juízo de valores sobre a realidade, se ela é boa ou ruim, aceitar e amar aquilo que é, pois isso é a única coisa que existe. E essa é a parte mais importante aqui. E assim, parar de remoer realidades alternativas que só existem na nossa cabeça e que não têm motivos nenhum para existir. E ainda, amor fati não é passividade nem inércia diante da vida, pois isso é o contrário do que Nietzsche defendia e acreditava. Amor fati é uma autoafirmação absoluta, no sentido de que você se impõe e molda a realidade através dos seus atos, mas que você ama qualquer consequência que vier. Pois o seu espírito é tão elevado e grandioso que você se recusa a se acovardar ou a se lamentar frente à realidade, e principalmente frente à dificuldade e à dor. Amar a dor é o último e absoluto ato de rebeldia contra ela. E é por isso que Nietzsche, o filósofo da força, pregava o amor. Se algo aqui fez sentido para você, te convido a se juntar a nós. Se inscreva e siga atento. O caminho continua.